programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade aqui de Londrina, a UEL, para uma apresentação, então, mais simples. Doutora em Sociologia, doutorando em Saúde Coletiva, e vem falar, então, sobre esse tema tão importante para nós, né, em tempos de pandemia, que é o feminicídio, onde a gente tem visto números aumentando aí de mulheres vítimas de violência, que nós possamos aproveitar bastante, absorver bastante dessa profissional, né, que tem essa experiência nesse tema, e vem trazer, então, um pouquinho dessa experiência para a gente. Letícia, a palavra é sua. Obrigada, Josi, boa noite, obrigada pelo convite para mais uma roda de conversa. Boa noite a todas e todos acompanhando aqui essa noite. Só uma correção em relação ao meu currículo, né, minha apresentação, talvez tenha passado para você o verbo no presente, na conjugação errada, mas eu atuei como professora, né, do Departamento de Ciências Sociais da UEL, desde março. Eu estou afastada da universidade, né, meu contrato foi encerrado, e estou agora dedicada às atividades no doutorado na saúde coletiva. Essa é uma área de pesquisa que eu venho me aproximando, né, desde o doutorado na sociologia, né, com essas discussões relacionadas à violência, na sociologia, a relação entre políticas públicas de segurança e a questão da juventude, a entrada da juventude como pauta dessas políticas e o processo de criminalização da juventude e a construção de um controle social que na minha tese é denominado de perverso da juventude por meio dessas políticas, e agora no doutorado em saúde coletiva, ainda, né, nessa perspectiva do que a gente pode chamar de estudos sobre a violência, o meu tema de pesquisa, o meu objeto de pesquisa é o feminicídio. A minha intenção, né, a minha expectativa é compreender um pouco melhor como esse fenômeno tem acontecido aqui na região de Londrina, buscando aí também reconstruir um pouco dessa história que nós temos, né, desse fenômeno a partir de 2015, com a criação da lei do feminicídio. E o que eu vou discutir hoje aqui com vocês, na verdade, eu vou trazer algumas questões e esperar que essas questões suscitem o nosso debate, né, a minha intenção é jogar algumas questões para a roda, né, colocar essas questões para a roda para que a gente possa conversar sobre elas. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação que eu preparei para ver se a gente... peraí, que eu acho que eu já comecei errado aqui, peraí. Não, também não é aqui. Só um minutinho, pessoal. Faz tempo que eu não apresento. Por que eu tô tão perdida? Compartilhar minha tela toda. Vocês estão vendo já, não? Estamos sim, Lê. Então tá bom. Então, o tema, como a Josi colocou para vocês, é a pandemia da violência doméstica contra as mulheres, feminicídio e Covid-19, né? E, como a Josi também informou, eu integro o GT Violência contra as Mulheres no projeto Safety. Bom, alguns pontos de partida que eu considero importantes. Então, para conversar sobre violência doméstica e familiar no contexto da pandemia, é importante compreender a violência no Brasil antes da pandemia de Covid-19. Muitas questões sociais se agravaram com o contexto da pandemia. Diversas questões sociais se agravaram com o contexto da pandemia. E elas estão explodindo, né, na nossa frente, e fica impossível não percebê-las no nosso cotidiano. Mas é fundamental resgatar que essas questões estavam presentes antes da pandemia e que se manifestavam de forma grave, né, sensível no Brasil.
Então, primeiro, é fundamental dizer que a violência contra as mulheres é uma manifestação perversa da desigualdade de gênero e se constitui como uma violação de direitos humanos. Esse é um ponto de partida importante para a nossa discussão hoje, para o nosso debate. No caso brasileiro, há um longo intervalo em tempo sócio-histórico entre a caracterização do fenômeno da violência de gênero como questão social, como questão de saúde pública, como questão jurídica, e a constituição de um marco legal para o seu enfrentamento. Então, houve um longo caminho entre a percepção de que a violência contra as mulheres era um fenômeno crescente na nossa sociedade, que incomodava de diferentes formas, porque não era só uma questão social, não era só uma questão de foro íntimo, né? Era uma questão que gerava repercussões graves de saúde pública, repercussões jurídicas graves, e que era preciso constituir um marco legal próprio para enfrentar esse problema. Para quem nunca se interessou sobre isso, assim, é muito bacana procurar se interessar sobre esse tema e buscar compreender esse contexto de formação da Lei Maria da Penha, né? Essa é uma imagem do dia em que a lei foi sancionada, né, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então tem a ministra Ellen Grace do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal na época, e a Maria da Penha Fernandes, que inspirou a criação dessa lei, que foi um caso emblemático para o Estado brasileiro e que precisa ser conhecido por todos que se interessam por essa temática. A história dessa lei é muito importante, e é importante também porque é preciso reconhecer que essa lei não surge da vontade dos legisladores, né, de reconhecer essa questão como uma questão que se coloca aí para o meio jurídico e demanda uma resposta. Essa resposta, ela é produzida por anos de luta do movimento feminista, por anos de luta, né? Essa luta que foi gerando algumas conquistas, como a implantação das delegacias das mulheres, como que foi gerando aí, né, algumas vitórias, né, em relação ao enfrentamento da violência de gênero, mas que foi uma luta que culminou, né, nesse processo de constituição de um marco legal para esse enfrentamento, né. Então, a lei Maria da Penha, como ficou conhecida, mas é a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, ela define em seu artigo 5º que violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa definição, ela é importantíssima em muitos aspectos. Ela é importante porque ela caracteriza essa violência de diferentes formas, e essa caracterização é fundamental para que a gente compreenda que esses tipos de violência, eles são fundamentais para compreender que eles se articulam, né, no tema que a gente está discutindo hoje, que é a questão do feminicídio, e que, muitas vezes, partes dessa tipologia que a lei propõe, né, de violência contra a mulher, não são sequer reconhecidas pela sociedade como violência. Então, muitas vezes, né, as pessoas não imaginam, por exemplo, que aquela mulher que tem o seu ganho financeiro controlado pelo seu parceiro, né, as suas compras, o seu dinheiro controlado pelo seu parceiro, que ela está sofrendo uma violência, né? Ou que aquela mulher que sofre, o que é, né, mas que é frequente, que aquela mulher que sofre abusos verbais, né, que sofre uma violência verbal, que isso também não se caracteriza como violência. Essa definição, ela é também muito simbólica, porque ela impõe responsabilidade sobre agressores
e também sobre aqueles que são omissos diante de situações de violência. Então, ela coloca essa ideia da ação ou da omissão, né, que se baseia no gênero e que ocasiona essas ações violentas contra as mulheres, essas repercussões violentas contra as mulheres. Novamente, uma foto da Maria da Penha Maia Fernandes, que nasceu em 1945 no Ceará. Quem tiver curiosidade, eu recomendo intensamente que procure o site do Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br, para se informar mais, tanto sobre essa lei e as suas repercussões, quanto sobre a história dessa mulher incrível que inspirou, a partir de um processo de uma violência gravíssima, né, sofrida pelo seu parceiro, com repercussões intensas para a sua vida, com repercussões permanentes para a sua vida, né, e que passou por todo um processo de negação do Estado, né, de apoio do Estado, que precisou recorrer a juizados internacionais, né, a cortes internacionais para pedir apoio a entidades internacionais, e que com isso teve o reconhecimento, o apoio necessário e enfim, não dá nem para falar da reparação, mas o apoio que a situação de violência a qual ela tinha sido submetida necessitava. Bom, então, eu disse que a gente precisava entender como que o Brasil estava antes da pandemia, para depois a gente poder pensar no Brasil pós-pandemia, ou no Brasil pós-pandemia, não, no Brasil durante a pandemia, né? Pós-pandemia ainda é a nossa utopia, né? Então, a violência doméstica e sexual no Brasil em 2019. Quando a gente pensa em 2019, pré-pandemia, eu coloquei aqui ano passado, mas eu acho que é porque 2021 está aparecendo 2020.2, né? Então, acho que eu me perdi aqui. Mas quando pensamos em 2019, né, os dados que são trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos mostram já um cenário desolador. Então, a gente tem um registro a cada 2 minutos de lesão corporal dolosa no Brasil, ou seja, de casos de violência doméstica, o que representou, naquele ano, um crescimento de 0,8% em relação a 2018, ou seja, violência crescendo de um ano para outro. Em relação à violência sexual, nós temos, em 2019, tivemos em 2019 180 estupros por dia, um crescimento de 4,1%, as vítimas são predominantemente, 81,8% do sexo feminino, 53,8% tinham até 13 anos, 50,9% eram negras, 48,5% eram brancas. E um dado que eu acho assustador, 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora no Brasil em 2019. Então, essa é a realidade que a gente tem da violência pré-pandemia, né? Então, é importante a gente pensar que, quando a gente fala no impacto da pandemia, ele existe, eu vou discutir sobre isso mais para frente, mas é preciso caracterizar que a nossa sociedade já era uma sociedade muito violenta para as mulheres e para as meninas antes da pandemia. Esse é o meu ponto. Então, para falar sobre o feminicídio, se vocês me desculpem se eu estiver indo muito rápido, vocês me interrompam, tá? Fiquem à vontade e façam questões, enfim. Sem problemas. Eu quero deixar tempo para o debate, então, se eu estiver indo muito rápido, vocês me interrompam. Se ficar alguma dúvida já, se vocês quiserem esclarecer. Então, sobre o conceito de feminicídio, né? Eu acho que antes da gente entrar na discussão da relação entre o feminicídio e a pandemia,
como que esse fenômeno se comportou durante, né, essa situação que nós estamos vivendo, é importante discutir o que é o feminicídio, né, como que a gente conceitua esse fenômeno. Então, a expressão feminicídio, ela surge a partir da palavra femicide, né, um termo em inglês, que foi disseminada pela socióloga sul-africana Diana Russell, na década de 1970. A palavra, ela se tornou um conceito, né, e a intenção da Diana Russell era retirar a neutralidade presente no termo homicídio e expor a intersecção, ou seja, a relação, o cruzamento entre gênero e violência, né? Ela é uma pesquisadora que nasceu na cidade do Cabo, em 1938, e que faleceu em Auckland, em 2020. Ela também tem um site na internet, né? Se você pesquisar Diana Russell no Google, uma das primeiras páginas, se não a primeira página, se eu não me engano, é uma página que concentra todas as informações sobre ela, uma página sobre ela, e que tem vários dos textos dela disponíveis para download. Lógico que nessa página eles estão em inglês, mas é possível encontrar também muitos dos textos dela em português, em espanhol. Ela deu entrevistas para revistas brasileiras, ela tem artigos delas traduzidos, livros, então tem muita informação sobre essa discussão que ela propôs e essa formação mesmo desse conceito. Ao discutir o termo, ela expôs a relação entre as mortes das mulheres e os elementos culturais presentes nas mais diversas sociedades que justificavam e naturalizavam tal violência. A defesa da honra, que a gente tem que lembrar que, recentemente no Brasil, o STF, numa decisão, né, o Supremo Tribunal Federal, determinou que agora, em 2021, esse argumento da defesa da honra não pode mais ser utilizado como justificativa, né, para o crime de feminicídio. Essa é uma vitória histórica, né, e muito importante, sem dúvida muito importante, mas é também muito desolador, né, imaginar que nós esperamos tantos anos para que essa vitória viesse, né, e para que a gente entendesse que a honra de um homem, ou a suposta honra, né, porque o que é a honra, né, como medir essa questão da honra, não vale mais do que a vida de uma mulher, né? Então, eu lembro que os casos que estavam em discussão, né, em relação a essa defesa da honra, são casos que eu escutava e que já eram casos folclóricos, assim, não no sentido assim histórico do termo, quando eu era criança, isso há 42 anos atrás, né? Então, em toda a minha trajetória, da minha vida para cá, a gente ainda está discutindo se a honra de um homem vale mais do que a vida de uma mulher, né? Além da defesa da honra, o tratamento das mulheres como objetos sexuais e, sobretudo, a discriminação estrutural e a desigualdade de poder que atribuem às mulheres posições sociais subordinadas e inferiores aos homens. Então, a expressão femicide, ou, em português, feminicídio, caracteriza, portanto, os assassinatos realizados por homens motivados pela noção de ter direito a fazê-lo, ou superioridade sobre as mulheres, por prazer ou desejos sádicos, ou pela suposição de propriedade sobre as mulheres.
Se nós temos em 2006 a Lei Maria da Penha como marco legal do enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos em 2015 a Lei do Feminicídio, a Lei número 13.104, de 9 de março de 2015, que definiu que o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, essa condição, ela está presente em situações determinadas por violência doméstica e familiar, e também por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, nós temos aí também esse intervalo, né, entre a Lei Maria da Penha e a necessidade de construir um novo instrumento legislativo que pudesse dar conta desse enfrentamento dos homicídios praticados contra as mulheres e que eram praticados pela condição de ser mulher. A pena prevista para o feminicídio é de reclusão de 12 a 30 anos e ela é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, se for praticado contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, e se ele for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Eu confesso a vocês que, como eu sou socióloga, não sou advogada, né, eu estou ainda lutando nos meus estudos para a construção da minha tese, para compreender todos os aspectos legais referentes ao feminicídio. Mas, de forma geral, são essas as implicações que existem na lei. Quais foram os impactos esperados, né, com a lei do feminicídio? Esse é um levantamento presente num dossiê chamado Dossiê Feminicídio, do Instituto Patrícia Galvão, e que levanta aí alguns pontos, né, importantes com essa nova lei que busca aí reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, era uma expectativa da lei, trazer visibilidade para conhecer melhor a dimensão e o contexto da violência mais extrema contra as mulheres, né? Então, da violência que é considerada violência limite, né, que é aquela que termina com a vida das mulheres, identificar entraves na aplicação da Lei Maria da Penha para evitar mortes anunciadas, ser instrumento para coibir a impunidade, refutar teses comuns, não só no direito, mas em toda a sociedade, incluindo a imprensa, que colocam a culpa do crime em quem perdeu a vida. Então, essa é uma construção, né? São ainda um tempo ainda curto da lei, né? São 6 anos, em tempo histórico, esse é um tempo muito curto, né? Mas esses avanços, eles vão sendo construídos, né? Então, no meio jurídico, na sociedade, na imprensa, né? Essa lei, ela não surgiu sem que houvesse resistência dentro do próprio meio jurídico, dentro da sociedade, né, do porquê a existência da necessidade de uma proteção específica para as mulheres, né, do porquê a necessidade da lei. E se a gente for acompanhar, né, para quem acompanha jornal, diariamente nós somos impactados com a notícia de um feminicídio, se não próximo da nossa região, da região em que a gente vive, mas em outros locais, e a gente continua acompanhando, em alguns momentos, essa construção de culpabilizar a vítima
no discurso da imprensa, para quem lê comentário em notícia de G1, de UOL, é assustador ver como isso continua acontecendo, né? Então, para a gente poder refletir um pouco sobre essa realidade no nosso estado, né, eu trouxe aqui, não muitos dados, mas 2 dados que eu acho que são interessantes para a gente poder compreender um pouco melhor esse fenômeno, que são dados produzidos sobre o estado do Paraná numa pesquisa realizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, pertencente ao Gabinete da Presidência de Justiça, desculpa, que eu falhei num trecho, Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Essa é uma pesquisa muito interessante, assim, o dossiê está disponível na internet, assim, todo o dossiê da pesquisa, com as tabelas, com as informações, assim, é uma pesquisa muito bacana, que foi realizada com 300 processos criminais, com abrangência em todas as comarcas do estado do Paraná, são 176 juízos, e o período observado é de 2015 a 2020. São muitos os dados presentes na pesquisa, desde das lesões sofridas pelas mulheres, informações sobre os agressores, informações sobre as mulheres que sofreram que foram vítimas do crime de feminicídio, e são informações muito interessantes para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor a realidade desse fenômeno no nosso estado. Eu separei aqui 2 dados para que a gente possa debater sobre eles, para que a gente possa, né, entender um pouco melhor desse fenômeno. O primeiro dado é da participação ou da participação predominante do público masculino na atuação pré-processual, processual e técnica no Paraná, nos casos de feminicídio. Então, a gente tem uma ampla participação masculina nos casos de feminicídio, desde os juízes aos advogados, aos representantes do Ministério Público, às autoridades policiais, e isso é muito interessante, porque recentemente nós tivemos aí alguns casos que repercutiram com muita força, né, e assim é importante mesmo que tenha sido, trazendo essa questão da permanência do machismo, da permanência dessa discriminação estrutural, né, de gênero, nas decisões judiciais, na relação das autoridades policiais com a vítima de violência, de uma situação com a mulher que está envolvida numa situação de violência, na hora em que se vai conceder uma medida protetiva. Então, essa predominância é interessante, embora a gente saiba que em muitos momentos, né, essa cultura e esses valores machistas, eles estão presentes também na atuação das mulheres, né, nessas etapas desses processos. Então, quando a gente fala dos integrantes da magistratura, há um maior equilíbrio, embora ele não possa ser tão bem avaliado, porque a gente tem 29% de mulheres, 29% de homens, e aí a gente tem 32% de homens e mulheres, que é aqueles casos em que começa um e depois termina outro, né? Então, começou e foi passado para outro, né? Então, pode ter começado com uma mulher, ter terminado com um homem, começou com um homem, terminou com uma mulher, e 10% indeterminado. Advocacia e Defensoria Pública, 21% de mulheres, 59% de homens, 8% de homens e mulheres, então essa situação em que vai de um para outro, né? E 12% indeterminado. Representantes do Ministério Público, né? Aqueles que são responsáveis pela acusação, no caso do processo, né?
fazem o papel da promotoria. 25% de mulheres, 55% de homens, 20% nessa situação de homens e mulheres, trabalhando no mesmo processo, 0% de indeterminação. Autoridades policiais, a situação em que há maior predominância do público masculino na atuação. 31% de mulheres, 69% de homens. Para quem tiver interesse de buscar o material, ele se chama Dossiê Feminicídio, porque aconteceu com ela. Claro que, se alguém tiver interesse imediato, pode me mandar uma mensagem que eu já encaminho para vocês, que todos esses materiais eu tenho já disponíveis. Quanto à incidência dos locais do crime de feminicídio no Paraná entre 2015 e 2020. Então, 66% desses crimes aconteceram no ambiente doméstico ou íntimo. 32% no estabelecimento aberto ao público ou via pública. 1% deles aconteceram no estabelecimento doméstico e no estabelecimento público, ou seja, começou num espaço, terminou no outro, né? Ele começou na casa, terminou na rua. Começou na casa, a mulher, né, de uma rua conseguiu fugir para um outro lugar, então ele aconteceu em 2 lugares diferentes. E 1% foi indeterminado. Esse é um dado muito importante quando a gente pensa no contexto da pandemia, né? Porque é muito curioso que, quando a gente fala da relação entre a violência doméstica e familiar, né? Seja ela da forma que for, hoje a gente está conversando aqui sobre a questão do feminicídio, mas seja ela da forma que for, a contradição mais importante, quando a gente fala do contexto da pandemia, é que, no contexto da pandemia, o lugar mais seguro para todos nós, no que diz respeito à infecção pela Covid-19, é a casa, né? Estamos em casa, estamos seguros, só manter as medidas de higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel, e estamos seguros contra a infecção, né? Evitamos aglomeração, evitamos sair, evitamos nos contaminar. Mas a casa não é um lugar seguro para grande parte das mulheres e das meninas no Brasil, porque elas morrem em casa, elas são vítimas de violência em casa, não é na rua, é em casa, predominantemente em casa. Então, essa é a grande contradição quando a gente pensa esse contexto da pandemia e essa relação com a violência contra as mulheres, né? Então, esses dados reforçam essa relação. E, como eu disse antes, não quer dizer que esse contexto não estivesse, que a casa não fosse um local inseguro antes, mas o contexto da pandemia agrava essa situação de insegurança, né? É importante destacar, quando a gente fala dos dados, né, de uma forma geral, é impossível não fazer um recorte que é marcante no nosso país. O feminicídio tem cor no Brasil. E isso é algo que eu me deparo novamente, né? Quando eu fiz a minha tese no doutorado em sociologia e trabalhei com criminalização da juventude e trouxe para a minha tese os dados que na época, e eu acredito que continuem sendo, eram muito impactantes, né? Sobre o homicídio de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil, esses homicídios tinham cor, né? A maioria dos jovens de 15 a 24 anos mortos no Brasil, um número que era muito superior ao número de morte entre as outras faixas etárias, né? Eram jovens negros. E quando se trata do crime de feminicídio, né, ele também apresenta a mesma característica.
Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu último documento de análise dos dados estatísticos sobre violência no Brasil, ele mostra que as taxas de homicídio de mulheres entre negras e não negras em 2018, a taxa de homicídio das mulheres negras foi o dobro das mulheres não negras. Então, no comparativo, em 10 anos, numa série histórica de 10 anos, enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras caiu 11,7% nesse período, a taxa entre mulheres negras aumentou 12,4%, quase o mesmo valor, né? Em relação a 2019, nós tivemos 66,6% de assassinatos, né, de homicídios de mulheres negras, 33,1% de feminicídios de mulheres brancas e 0,3% de mulheres da cor amarela. Então, se a gente for entender esse fenômeno, sem levar em consideração essa relação, né, essa intersecção entre cor e o fenômeno, a gente acaba ignorando, né, um dado que é fundamental, são questões, desigualdades que se sobrepõem quando a gente analisa esse fenômeno. Então, como que era o cenário do feminicídio antes da pandemia de Covid-19? Então, nós tínhamos 1.206 vítimas, um crescimento de 4% em relação a 2018, então, novamente, uma violência que se mostra crescente. O ápice da mortalidade se dá aos 30 anos, então a maioria das mulheres morrem entre 30 e 39 anos, 61% são negras, 70,7% tinham no máximo ensino fundamental, em 88,8% dos casos, o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. Então, isso reforça novamente aquele argumento de que a casa não é um lugar seguro para as mulheres. E o que mudou com a pandemia, então? Com as medidas sanitárias de isolamento social e quarentena, as mulheres são expostas a mais tempo de convivência com seus agressores, são isoladas do convívio social com familiares, amigos e outras redes de relação, e com isso têm dificuldade de acessar canais de denúncia. Além disso, a acentuação da crise financeira coloca em risco a independência e estabilidade financeira das mulheres e imobiliza planos de fuga da situação de violência em que muitas mulheres vivem. Então, o Brasil já estava assolado por dificuldades financeiras, né, por uma crise financeira, por aumento do índice de desemprego. E muitas mulheres, com a pandemia, perdem os seus empregos, né, perdem a sua renda, ou por conta também de outras questões, como as crianças em casa, né, precisam também permanecer em casa, e com isso perdem a sua renda, e isso imobiliza as possibilidades, muitas vezes, que essas mulheres têm de fugir, de se libertar, de romper com aquele ciclo de violência no qual elas estão inseridas, né? Então, essa situação é uma situação que agrava, além das outras questões, as dificuldades de acessar os canais de denúncia, porque é preciso lembrar também que, inicialmente, né, no início da pandemia, e também com a normalização, com essa fecha-abre, das questões que são muito relacionadas a esse contexto que a gente tem vivido aí
de aumento, né, do número de infectados, do aumento do número de mortes e do descaso do governo, né, de propor medidas eficazes para acelerar esse processo de vacinação, para que a gente possa ter um enfrentamento mais eficaz da pandemia no nosso país, isso tudo gera também, em alguns momentos, né, esse acesso aos serviços de proteção foi mesmo paralisado, né, então, acesso aos abrigos, acesso às ONGs, e muitas vezes até dificuldade no transporte para chegar a uma delegacia, enfim, o atendimento online, né, essa ilusão que a gente tem de que todo mundo tem acesso online, né, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso online, enfim. E em relação aos dados, como isso se coloca, né? Então, a violência contra a mulher durante a pandemia no primeiro semestre de 2020. Caem os registros na delegacia, então 9,9% das agressões, diminui esse registro em 9,9% das agressões. Em contrapartida, aumentam os chamados para o 190, que é o número de acionamento da Polícia Militar, em 3,8%. A Polícia Militar recebe, no primeiro semestre de 2025, 147.379 chamados de violência doméstica, e crescem os feminicídios no primeiro semestre de 2020. A gente tem 648 vítimas, um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2029. Então, aparecem aí nos dados a dificuldade em denunciar presencialmente a violência, né, de registrar essa violência, ao mesmo tempo crescem as tentativas de acionar e de buscar essa ajuda de uma forma mais, sem chamar muita atenção, pelo telefone. Aparecem também iniciativas muito interessantes, né, para que isso seja feito, aplicativos, enfim, instituições, empresas se mobilizando para proporcionar meios para as mulheres para fazer essas denúncias, né, e os feminicídios crescem, nesse mesmo período, mostrando aí essa articulação entre estar em casa e ter essa possibilidade de estar mais tempo exposto, as mulheres mais tempo expostas aos seus agressores, né. Para encerrar, assim, eu gostaria de fazer algumas sugestões, assim, só para quem tiver interesse em continuar, de alguma forma, acompanhando a temática, ou, às vezes, de uma forma mais leve, às vezes, de uma forma mais pesada, assim, mas tendo outras formas de saber sobre a temática, eu vou indicar 3 séries que eu acho interessantes sobre elas. Uma delas é a Coisa Mais Linda, que foi uma indicação da Maria Eduarda, que integrava aqui o grupo, e foi uma indicação muito feliz, eu me apaixonei por essa série, assim. Acho que tem, como toda série, tem coisas boas, tem coisas ruins, assim, mas é uma série muito apaixonante, assim, para quem estuda essa temática, e que trata dessa questão nos anos 50, mas que é muito curioso a gente encontrar muitos pontos em comum ainda em 2021. Acho que muitas mulheres se identificam com essas mulheres, numa certa medida, em 2021, e isso é muito curioso. Em 2020, quando assisti, mas em 2021. Inacreditável, que também é uma série do Netflix, que trata de um tema que, infelizmente, é muito atual, do quanto que as mulheres não são ouvidas, do quanto que as mulheres são desacreditadas quando buscam ajuda. E tá faltando mais uma? E uma série que é mais pesada, mais difícil de assistir, que é Bom Dia, Verônica, que também trata de uma forma bem intensa dessa questão da convivência com a violência, né, como a mulher, o que é a vivência de uma mulher inserida numa situação de violência, assim, é pesado, é difícil, mas é interessante também. Um documentário interessante que está no Amazon Prime, para quem tiver, que chama Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que é um documentário dirigido pela Sandra Werneck, e que trata é um documentário de 2017, então ele é relativamente recente,
e ele traz falas de mulheres, depoimentos de mulheres que passaram por situações de violência. Tem um depoimento da Maria da Penha, é bem interessante, assim, e trata também de manifestações, né, de mulheres que se organizaram no Brasil para lutar contra o machismo e o conservadorismo. E, concluindo, né, para que a gente possa debater, eu acho que, como sempre, eu me passei aqui, a solução para a pandemia da violência doméstica, que até então era uma pandemia silenciosa, é muito mais complexo do que a produção de uma vacina, e a gente estava aí na expectativa, esperando essa vacina com tudo, ela veio, ainda não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vai comemorando cada pessoa, cada pessoa que a gente vê ser vacinada, primeira, segunda dose, agradecendo muito a ciência por ela. Mas, no caso da violência contra as mulheres, não é uma vacina que nos livra dessa pandemia. É um enfrentamento que implica na produção de políticas públicas, no fortalecimento da rede de enfrentamento à violência e na luta pela igualdade de gênero. Então, é um longo caminho a ser percorrido, mas temos aí muitas cabeças pensantes, né? Nosso grupo tem mostrado isso, assim, e temos que continuar juntando forças e reunir forças, porque a luta é grande, é longa, mas estamos juntas. Bom, aqui são as referências, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser alguma referência, eu estou bem disponível para passar para vocês, e uma frase que eu gosto sempre de terminar qualquer apresentação, que é: toda mulher tem direito a uma vida sem violência. É isso, pessoal. Nossa, parabéns, Letícia. Que apresentação. Acho que você trouxe um cenário, assim, para a gente, né, para reflexão mesmo, assim, com dados, com números concretos de como nós estamos, né, nessa pandemia em relação, pensando na pandemia do Covid, em relação à violência, essa pandemia silenciosa, né, e trazendo esse contexto histórico que a gente vai vendo que as lutas por esses direitos e por essa visibilidade da mulher, elas vêm no contexto histórico, assim, gritando, né? Gritante, o quanto nós precisamos engajarmos e lutar mesmo por esses direitos, para que essas leis elas se consolidem e que venham ser ferramentas para ser usadas efetivamente no combate à violência, né, nesse enfrentamento, assim, ficou muito claro para mim, fantástico, me levou a refletir aqui para vários aspectos. Vou abrir, então, para o pessoal que está participando, e quem quiser se inscrever para perguntas, para também colocar a sua posição, né, em relação ao que foi apresentado, só colocar no chat, a gente vai dando, só para conduzir a ordem, né, e tal. Bom, enquanto o pessoal pensa, que eu acho que as reflexões estão muito ali gritantes, eu vou colocar uma pergunta, Letícia. Assim, a Lei Maria da Penha, vou pensar lá no início do contexto histórico do combate a essa violência, né? Porque ela demorou muito para ser efetivamente implantada. E isso, quando a gente vê numa apresentação, parece que fica muito mais próximo para a gente do quanto a invisibilidade, né, da violência da mulher, não é só da violência contra a mulher, da mulher na sociedade, ela ficou gritante nesse período em que a lei foi sancionada e assim e para efetivamente ela ser colocada em prática, né? Parece que nós ficamos num momento, numa mornidão, né?
aguardando ali as cenas dos próximos capítulos. Como você vê isso numa sociedade? Você, enquanto sociólogo, talvez possa me esclarecer melhor isso, assim. Né? Como você vê isso, esse fato, numa sociedade onde nós temos um número grande de mulheres, que nós temos mulheres que estão nessa luta, né, desse feminismo, nessa luta contra o patriarcado, esse machismo enraizado na nossa sociedade. Como que você vê isso como sociólogo, né, nessa questão de demorar tanto tempo para essa lei efetivamente começar a ser trabalhada e colocada em prática? Eu acho que nós temos componentes sociais assim que são muito importantes nesse tempo histórico, e por isso que eu disse que é um tempo sócio-histórico, né, para que muito longo para a formação dessa lei, porque nós temos componentes sociais que são muito importantes, assim, culturais, muito importantes no caso brasileiro, né? Nós temos aquela máxima, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, para a gente romper com essa ideia de que há necessidade de um marco legal para proteger as mulheres da violência doméstica, isso é um rompimento com uma cultura histórica, né, de violência doméstica, né? As mulheres, elas sofrem violência dos seus pais, inicialmente, né? E aí, quando elas passam a sofrer violência dos seus companheiros, isso parece um processo naturalizado, porque elas já sofriam violência antes, de diferentes formas, né? Ou porque elas eram menosprezadas, ou porque elas eram, de alguma forma, diminuídas nas suas relações familiares, né? Ou porque elas, de fato, sofriam violência física, né? Então, por isso que eu digo que a definição da lei, ela é muito, muito importante, assim, ela carrega muitos simbolismos, né? Porque quando ela coloca as diferentes formas de violência, ela fala na violência psicológica, ela fala, ela não foca na violência física, é porque é importante a gente compreender todos os sofrimentos que as mulheres estavam e estão submetidas na nossa sociedade. E o quanto que esses sofrimentos eram naturalizados e justificados. Então, essa dificuldade não é só uma dificuldade do tempo, da política, do meio jurídico e de como as coisas caminharam para que a gente chegasse lá nessa legislação, que veio por conta de uma punição, né, do governo, foi punido por não ter agido no caso da Maria da Penha, e aí se começou a trabalhar em comissões, se colocou aí, né, o ouvido para o movimento feminista se colocou de uma forma mais aberta, e aí, com isso, surge essa legislação, né? Tem muitos artigos que discutem ainda os problemas na aplicação da lei, né? Mas o que se tinha antes da Lei Maria da Penha era o pagamento de cesta básica, né? Então, o agressor, ele pagava cesta básica, e isso era resolvido em juizados especiais, né, em juizados de pequenas causas. Então, não havia essa reparação, né, no sentido do estabelecimento de uma pena e da percepção dessa violência como, de fato, uma violência grave e que precisa ser punida, porque esse componente cultural, essa desigualdade de gênero e essa discriminação que pesa nessa cultura patriarcal, ela pesava muito nessa relação, e pesa ainda quando a gente fala, né, acho que foi a professora Sara que colocou a questão é importante destacar que a mulher recebe violência a vários momentos após o fato em si, ou seja, a mulher continua sendo revitimizada, muitas vezes, pela polícia, quando ela busca apoio, né? Teve uma situação
há pouco tempo atrás de uma jovem que chamou a polícia, ela tinha sido agredida pelo irmão e ela foi agredida pelo policial, depois de ter sido agredida pelo irmão. Então, tem, né, ainda tem-se as situações que reforçam que essa cultura ela não é uma cultura superada, né? A gente não pode dizer porque a gente tem agora a Lei Maria da Penha, né, a gente tem desde 2006, que essa cultura da Lei Maria da Penha, que essa cultura machista ela foi superada, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, quando teve uma cerimônia de comemoração, né, de alguns anos da Lei Maria da Penha, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele deu uma declaração dizendo que ele entendia, né, que os homens se sentiam inferiorizados pelas mulheres, e por isso eles cometiam violência, né? Então, você tem ali um reforço pelo representante máximo do Estado, quando se trata da questão da justiça, dessa violência machista, patriarcal, enfim, que se impõe sobre as mulheres. Acho que é isso, Josi, que eu posso te esclarecer assim. Abre o microfone, Jô. Opa, ótimo, Lê. Realmente, essa questão que a professora Sara trouxe, né, da revitimização da mulher que sofre violência, ela ainda é muito frequente, né, mas é um trabalho aí para se pensar, né, na rede e se trabalhar em conjunto para que essa mulher não precise se expor novamente toda a violência, voltar àquele cenário, né, de violência. São passos a serem dados aí, né, nesse contexto aí da violência sofrida. E que é, inclusive, importante dizer, assim, que mesmo as mulheres que são vítimas de feminicídio, elas são revitimizadas, mesmo, né, porque quando elas passam pelo processo judicial, muitas vezes elas têm o seu caráter questionado, elas têm o porquê que elas estavam naquele local, por que elas foram encontrar, né, quantas vezes a gente vê a reportagem falando, bom, mas ela foi ao encontro do ex-companheiro, né, mas por que ela foi ao encontro do ex-companheiro? Ou por que ela não denunciou? Ou por que a amiga não denunciou? Ou por que, né, como se o agressor pudesse aos poucos ser retirado daquela situação. Né? Então, a gente tem mesmo a vítima de feminicídio, a sociedade consegue revitimizar, né? Então, essa cultura ela é muito forte. Né, nas próprias audiências que a gente acompanha, assim, a gente vê essa revitimização gritante, gente. Realmente, assim, é o que você falou, a questão ainda dessa violência, né, desse poder que ainda está na mão, que tem que estar na mão dos homens ainda nessa sociedade, ainda leva essa revitimização a ser ainda muito frequente. Bom, vou passar para a professora Marcele, que se inscreveu. Eita, que eu tô tentando acertar aqui as coisas no celular. Desculpa, gente. Primeiro dizer que é uma delícia ouvir a Letícia. Né? A Letícia tem uma fala muito clara, muito apropriada do tema, né? Então eu tô ficando bastante feliz a cada encontro com esse grupo, com a Letícia, com a Jo, com a Giovana, com o GT de violência contra as mulheres do Projeto Safety, o grupo de pesquisa de violência de gênero que a gente está estruturando, né? Nós somos 4 mulheres, agora com uma 5ª mulher, que está estruturando esse grupo dentro do programa da saúde coletiva. Ele era um grupo vinculado ao serviço social com a professora Sandra Lourenço, né? E hoje está dentro do programa de pós-graduação de saúde coletiva. Então eu fico assim, eu cancelei uma reunião para estar aqui, porque quando a Letícia começou a falar, eu disse, não, eu não vou para a reunião, porque eu preciso ouvir essa apresentação até o final. E é sempre muito bom, viu, Letícia? Te ouvir, porque você é muito clara na sua colocação e nas suas reflexões. Isso é um ponto de partida muito importante para um debate, né? As questões que disparam a reflexão são muito interessantes, você sempre provoca, né? E é muito legal
ter esse grupo, que é um grupo que tem uma socióloga, uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente social e euzinha, uma farmacêutica, tentando entender, né, gênero, violência de gênero e tentando compreender o que acontece. Então, acho que o primeiro ponto é esse, Letícia. O segundo ponto é que várias coisas foram mencionadas aqui e ocorreram três coisas. Eu não vou me alongar por causa do horário, enfim, né? Mas para a gente pensar, e nem precisa ser pensar aqui nesse contexto. Várias coisas você mencionou, né? Entre elas a própria um tema que sempre foi interessante para mim. As primeiras vezes que eu li foi com a professora Helena Irata, que é uma referência na área, que se refere à divisão sexual do trabalho, né? Todo o sexismo e, portanto, todo o peso que tem desde quando a gente nasce, né? A gente já nasce predestinada a assumir tarefas como mulheres, né? Então a mulher é a cuidadora, a mulher é aquela que vai trabalhar para manter o lar, né? O lar harmonizado. Essa casa que você mencionou, que é esse espaço extremamente inseguro para a mulher, né? Essa também é uma contradição, né? Porque esse lugar, que é o lugar que se prepara a mulher para cuidar, né, para ser a pessoa que vai garantir a harmonia daquele espaço, é o mesmo espaço que é extremamente inseguro para essa mulher, né? E que, num contexto de pandemia, se soma às outras contradições, que é a segurança por um lado e a insegurança pelo outro lado, né? Então, acho que tem as contradições dentro das contradições, né? São inúmeras contradições nesse processo. Então, quando a mulher ela segue um script pré-determinado para a sua vida, e que esse script tem a ver com o fato dela ser a cuidadora, dela ser essa pessoa que harmoniza a casa, não só embeleza a casa, mas harmoniza, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida das tarefas domésticas, né, educa os meninos e as meninas, né, numa divisão binária, né? Porque o menino é o azul, a menina é o rosa, e a gente estrutura a sociedade a partir dessas referências. Se ela foge ao script, ela está sujeita, portanto, a receber o castigo, né? E aí você mencionou, entre outras coisas terríveis, o crime em legítima defesa da honra, porque se pauta nisso, né? É a mulher que foge ao script, então é a mulher que não serve o marido sexualmente, né? Porque ela tem a obrigação sexual, ela não serve o marido domesticamente, digamos assim, nas tarefas, os afazeres domésticos, porque ela tem que fazer a janta, ela tem que cuidar da roupa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que garantir a escola, tem que garantir toda a boa condução do manual, né, de boa esposa, de boa filha, de boa mãe. Em último lugar ficam seus desejos, vontades, né, e perspectivas de vida, né? Às vezes as mulheres são tolhidas de exercer a atividade que elas querem no trabalho, de seguir a carreira que elas desejam, né? Até de uma carreira, muitas vezes, né? É negada até seguir uma carreira ou sonhar com uma carreira. Quiçá ter uma carreira na área que quer, né? Na área que desejaria. Isso é para poucas, na verdade, né? De nós. E acho que você toca. E aí, o terceiro, talvez, ponto, eu já me perdi nos pontos, tá, Letícia? Eu tô perdida nos pontos. Mas eu acho que é o terceiro ponto. Eu assisti um filme, você mencionou as séries, e essas séries são fantásticas que você mencionou. E eu assisti recentemente um filme, porque esse é um tema que me toca. Assisti um filme chamado Desobediência. Não sei se vocês assistiram. Está em cartaz em alguma dessas plataformas de internet, de canal pago, sei lá. E é um filme que trata de uma família extremamente conservadora, de origem judia, judeu ortodoxo. E não sei se você assistiu, eu posso fazer spoiler. Não sei se eu vou fazer spoiler, enfim, do filme. Mas é um tema que me afeta porque tem a ver também com a liberdade sexual, com a liberdade do exercício da sua sexualidade. Eu não estou nem falando de direitos sexuais e reprodutivos, né? Porque também é outra dimensão aí, né? Claro que tem uma dimensão do direito sexual, mas na perspectiva da reprodução. Também quando a gente fala de direito sexual reprodutivo, a mulher é pensada na perspectiva de parir, né?
na perspectiva de ser mãe, na perspectiva de seguir, portanto, ou dar continuidade a uma linhagem, né? A garantia ali, portanto, a linhagem daquele homem, daquela referência da família. Não, estou falando do exercício da sexualidade, né? E é muito interessante porque o filme aborda isso numa família ultraconservadora de judeus ortodoxos. Aquela mulher sofre N violências, ele não é um homem. E eu estou mencionando isso porque muitas vezes a agressão física, né, Letícia, é aquela agressão, o Josiane, né, quem está na sala, é a agressão do componente visível, né, como a Letícia bem mencionou. É aquela que leva a pessoa para a delegacia, para o serviço de saúde, né, para buscar é o pré-feminicídio, né? É aquele momento que antecede a medida extrema que é o assassinato, né? São as inúmeras violências físicas que vão ficando cada vez piores, né, com o passar do tempo. Mas nesse caso específico, a violência ela não é uma violência objetiva, né? Uma agressão física nas vias de fato. Ela é uma violência muito subjetiva e muito difícil de lidar, que é essa violência de você tolher a mulher do exercício da sua sexualidade. Vocês terem uma ideia, o judeu ortodoxo, ele faz sexo para procriação, né? E ele faz sexo às sextas-feiras, né? Então, ela tinha a obrigação de servir o marido às sextas-feiras e fazia aquilo muito contrariada, porque ela foi obrigada a casar e ela foi obrigada a negar sua sexualidade. E isso é muito interessante nessa perspectiva de quantas mulheres negam a sua sexualidade, os seus desejos, as suas vontades. Estou falando aí na perspectiva da homossexualidade ou da transexualidade, né? A sua identidade de gênero, mas estou falando do seu exercício de uma sexualidade saudável, porque a gente tem um conjunto de regras que dizem como ser a boa mulher, como ser a boa mãe, a boa filha, a boa esposa, né? A boa frequentadora do high society, inclusive, daquela que transita nos espaços e que acaba sendo a respeitável, né? O que, como se tivesse assim, a mulher respeitável e a mulher não respeitável. E isso acaba levando, né, em muitos julgamentos, isso que você mencionou, né, Letícia? A mulher, ela se comportou e ela mereceu porque ela é uma vagabunda. Porque ela estava vestindo, ou porque ela estava se comportando, ou porque ela estava exercendo algo que é condenável pela sociedade. E aí, como é condenável, ela mereceu pagar, e ela merece pagar com agressão física, ela merece pagar com o xingamento e merece pagar a vida, né? Então, esse eu achei um filme muito interessante também para reflexão, nessa perspectiva do exercício. Tem mulheres que passam uma vida inteira não só não se realizando na sua carreira, como não se realizando na sua sexualidade, seja ela qual for, né? Seja ela hétero, cis, trans, homo, qualquer manifestação que seja, mas porque ela passa uma vida inteira negando aquilo que é o desejo dela, porque ela tem que se enquadrar num modelo de sociedade, de família, né, e de perspectiva que é moldada para ela antes dela nascer, inclusive, que já é pré-determinada ali antes do seu nascimento, né? Só queria mencionar esse filme e trazer essa reflexão, porque isso envolve também as relações homoafetivas e toda a violência que ocorre nas relações homoafetivas que acabam reproduzindo esses padrões sociais, né? E são tão violentas quanto por aí. Mas muito obrigada, Letícia. Eu não podia deixar de te ouvir. De nada, foi um prazer. Temos mais uma inscrita, é a Jaqueline, a doutora Jaqueline Armando. Boa noite a todas. Eu estou aqui, falei assim, não vou falar, mas eu falei, eu estou aqui só para ouvir, mas eu gostaria de fazer só um complemento na fala da professora Marcele, um caso real da fala, de exatamente do que ela falou. Eu acompanhei uma vítima de violência que ela já estava separada do marido, né, do companheiro, e começou a se relacionar com outra mulher, né, ela assumiu
a sua homoafetividade, e ele ficou revoltado com isso, ele não aceitou, e na primeira oportunidade que encontrou com ela, ele agrediu, né, houve a violência física, e para acabar com tudo, ele imaginou que ela estivesse dentro de casa e colocou fogo na casa dela. Então, assim, para ver que é uma violência muito real, muito próxima, todo esse contexto que a professora colocou. E é só isso que eu gostaria, assim, só de colocar um caso prático. Eu amei a fala hoje da Letícia, maravilhosa, e grata por estar aqui, estou grata por ter recebido esse link. Obrigada, doutora. Eu fiquei tensa porque as questões jurídicas ainda estou aprendendo, assim, então quando fala... Olha, então, para quem está aprendendo questão jurídica, você está muito bem, viu? Ai, obrigada. Nossa, pode ficar muito tranquila. Obrigada. E tem... perdão. E caso você precise de algo, alguma coisa, que eu acho que você não precisa, pelo que... imagina. Estou à disposição. Muito obrigada, muito obrigada. Eu lembrei também, enquanto a professora Marcela estava falando, é muito, muito assustador, né, esse caso que a doutora Jaqueline colocou, assim, que é um caso real, né, eu acho que esses casos da ficção ajudam a gente a elaborar melhor essas questões reais, assim, mas os casos reais colocam a gente, né, em perspectiva sobre o fenômeno, né, mas não relacionado a essa questão da repressão da sexualidade das mulheres, mas quando a gente trata do feminicídio, né, e a gente fala de uma violência que vem se acumulando, né, de diferentes formas, e que culmina, né, nessa violência mais extrema, um caso real e que teve muita repercussão no Paraná, que é o caso da Tatiane Spitzer, né, é muito interessante observar, nesse caso, né, e muito triste observar, que várias pessoas relataram que sabiam do fato de que o marido se referia a ela, né, de formas pejorativas, na frente dos pais, na frente da irmã, na frente dos conhecidos, né, chamava ela de burra, tirava sarro dela, diminuía ela, né, então, a manifestação da violência, ela já estava colocada ali, né, não estava colocada a violência física, né, para essas pessoas, elas não viam isso presencialmente, né, e isso, logicamente, fica claro, porque ela era filha de um advogado, ela trabalhava no escritório de advocacia, é meio difícil de pensar, né, que a família soubesse dessa violência e não tomasse uma atitude, mas a violência verbal estava presente ali. As pessoas viam e não reconheciam isso como violência. Eu costumo dizer que, no caso da Tatiane e, recentemente, dessa juíza que foi assassinada na frente das filhas, elas estavam com a lei nas mãos, porque as duas tinham conhecimento da lei, né? O que dizer? Né, fala assim, era uma ignorância, não tinha conhecimento dos seus direitos, da Lei Maria da Penha. Mas quando se fala em violência contra a mulher, se fala em sentimento. Ela está envolvida emocionalmente, porque ela casou, ela está com alguém que ela ama. Então, é diferente de você tratar com uma pessoa estranha. Então, Sim. Você fala assim, nossa, mas a Tatiana era uma advogada, o pai é advogado, e tem um relato do pai, inclusive, falando que a viagem que eles fizeram, a última viagem, né, foi para tentar, né, ver se dava certo, se eles iam ficar juntos, e ela viu que não ia dar para ficar junto, e foi aonde aonde o ponto... Que a violência escalonou, né? Onde o ponto do feminicídio é onde a pessoa, o autor de violência, gente, minha gatinha, ela tá querendo carinho. E é onde o autor de violência percebe que ele perdeu, que ele não tem mais a posse. É onde ela tentou escapar, a gente viu as imagens, né? Enfim. E aí é onde acontece o feminicídio. E é muito difícil para a mulher porque ela está emocionalmente envolvida. E nós temos dois exemplos ali. Eu falo, gente, elas estavam com a lei nas mãos, elas tinham conhecimento da lei, né?
tanto elas como a família. Então, é para ver como que é emblemático e essa situação da violência. Enfim, eu vou parar de falar. Sim. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada, um beijo também. Gente, muito bom. Olha, a gente poderia ficar aqui, né, nesse debate. A semana passada, entrevistei a doutora Jaqueline. Ficaria 2 horas também com ela. Então, assim, tem um projeto lindo aí sobre prevenção de violência, né, baseado nessas histórias reais. Fica aqui um convite, está no chat, mas fica aqui já pelo grupo, convite para você participar dos nossos encontros, dos debates sobre violência. Você é bem-vinda, com certeza vai contribuir muito. Parabenizo mais uma vez a Letícia pelo avançar do horário, né? Nós temos que encerrar. Tem a professora Sara, queria falar rapidamente. Está no chat. Então, vamos dar a palavra para ela, antes de encerrar. Professora Sara. Aqui. Deixa eu fechar. Não estou te ouvindo. Não sei se sou eu. Não estou dando para ouvir mesmo. Não. Agora vai. Estava com o fone ligado aqui, aí eu esqueço que quando a gente fala no fone, o microfone não... Não funciona. O ensino remoto começou antes de ontem, né? Eu ainda não aprendi. Estamos todos aprendendo. Eu queria enaltecer, né, a escolha do tema e a gente conversar sobre esse assunto 1, 2, 3 vezes, trazer esse tema para a cena sempre tá, né, sempre é importante a gente falar disso, porque cada vez que a gente ouve, a gente reflete, aí que surgem novas questões e a gente precisa falar disso de novo, surgem novas dúvidas e a gente vem para uma conversa dessa mais qualificando cada vez mais o nosso entendimento a respeito disso. E eu queria falar que nós, né, na residência de saúde da família, nós, inclusive, temos aqui 3 residentes nesse momento assistindo a fala e tem uma tutora aqui. Então, nós estamos vivendo e percebendo a necessidade de saber mais sobre o assunto para conseguir manejar os casos na atenção básica que chegam até nós. Então, vocês trouxeram bastante elementos para a nossa reflexão. Eu gostaria de dizer que já existem alguns fluxos dentro dos serviços sendo construídos, e esses fluxos nem sempre estão chegando até a ponta, sabe? Nós, lá do serviço, ficamos pensando milhões de alternativas para como conduzir os casos, e às vezes a gente não tem a informação de que alguns fluxos já estão construídos, e quem é que a gente acessa, então, né? Então, assim, se existem pessoas organizando dentro dos serviços e dentro de Londrina, estão organizando, e coisas que já existem estão em andamento, mas não está sendo amplamente divulgado. Então, a gente é privilegiado enquanto residência, porque a gente tem a gente conhece muitas pessoas, e aí a gente pega uma reunião que aconteceu, você fala, sério que existe um fluxo? Quem é a pessoa mesmo que está organizando? E a gente vai lá e resgata. Então, mas é porque a gente tem um espaço privilegiado e a gente consegue acessar pela gama que a universidade ela tem essa penetração em vários espaços, né? Mas isso não é verdade para todos os serviços e todas as pessoas. Então, eu acho que é fundamental que a gente, inclusive, os fluxos e as discussões que já existem sejam amplamente divulgadas, para que o trabalhador tenha mais segurança e que ele tenha ferramentas para conduzir. Porque a reflexão, ok, a gente tem esses espaços para refletir, mas os fluxos para encaminhar, isso precisa mesmo ser amplamente divulgado, né? Importantíssimo. O barulho familiar é que aumentou agora, então me despeço, parabéns, muito obrigada, para nós são espaços muito importantes para trabalhar, para a gente, enquanto trabalhador de saúde, qualificar a nossa prática. Muito importante essa colocação da professora Sara, porque, de fato, a atenção básica é uma porta de entrada,
quando a gente fala assim, muitas vezes as mulheres, elas não vão passar por uma delegacia, elas não vão passar por uma ONG, elas não vão passar por nenhum projeto, mas elas vão passar por uma unidade básica de saúde. Elas vão passar em algum momento por um profissional de saúde da atenção básica, e elas podem se sentir à vontade com esse profissional para relatar a sua situação de violência. Então, é muito importante, né? Aqui em Londrina, a gente tem uma rede de proteção a mulher em situação de violência estabelecida, forte, né? Tem profissionais de saúde atuando, participando dessa rede, né? De diferentes, eu vejo lá cada vez mais crescendo, representante do Hospital da Zona Sul, e aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso é muito importante mesmo, porque, como eu coloquei, a violência contra as mulheres é uma questão de saúde pública, né? Esse já é um reconhecimento antigo, né? Não é uma novidade isso, e é muito importante que os profissionais encarem essa questão, assim, e entendam que faz parte das suas atribuições também lidar com questões que não são só questões relacionadas à saúde nessa perspectiva do corpo, né, dos fenômenos relacionados a componentes biológicos, mas que as questões sociais incidem diretamente sobre os corpos, né, tudo isso que a gente estava colocando aqui, né, que vão desde a formação dos nossos elementos culturais, que vão de questões, assim, que a gente consegue, às vezes a gente vai percebendo como perspectivas muito ingênuas, né? Nesse debate eu sempre lembro, a minha família é uma família que sempre nasceu muito mais mulher do que homem, então sempre teve, né, eu tenho 2 irmãs, sempre tive mais prima do que prima, e a frase que eu mais prima do que primo, né, quando nasceu o primeiro primo, graças a Deus um homem, né, porque só vinha mulher, 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 e a frase que eu mais ouvia, primeiro da minha avó, depois da minha mãe, era: não precisa, quando um homem se oferecia para lavar louça na casa, assim, não precisa, tem muita mulher para lavar louça. E isso desde sempre, assim. E se você perguntar, né, não era uma frase que era dita de uma forma refletida, pensada e etc. E o meu avô era o maior lavador de louça da casa. Ele lavava louças infinitas, de toda a família e etc. Mas quando alguém se oferecia, um genro, um namorado novo, alguém, a frase que era dita era essa: não precisa, tem muita mulher para lavar louça. E isso é uma coisa simples, é só lavar louça, mas isso vai construindo a sua formação de qual é o papel da mulher, de aonde a mulher se coloca, de como a mulher se coloca. E isso tem repercussões muito importantes, assim, né? E para a gente romper com essas questões é muito, né, é fundamental que a gente passe mesmo por esse processo de reflexão, de construção de fluxo, de protocolo, de saber como lidar com essas questões, porque a gente não está pronto, preparado e absolutamente, essa palavra que todo mundo gosta de usar agora, desconstruído, né, para lidar com essas questões, porque essa construção machista, patriarcal, desigual, e que coloca as mulheres nessa posição subordinada, inferior, ela é muito forte, né, muito forte. Eu lembro quando eu discutia isso em sala de aula, assim, tinha um dado muito preocupante, assim, né, que mostrava uma pesquisa que foi feita, assim, com as meninas, que mostrava que a partir dos 7 anos de idade, as meninas começam a acreditar que elas podem menos que os meninos. Até os 7 anos, se você perguntar para as meninas, elas falam: se eu correr com ele, eu ganho dele. Se eu fizer isso, eu faço melhor que ele. Elas têm uma confiança gigantesca nelas mesmas. Com 7 anos, elas começam a entender que a sociedade diz para elas que, bom, peraí, não é para você ter essa confiança toda em você mesma, porque certas coisas os homens fazem melhor que você, e você não vai ser, não é para você se colocar nessa posição de igualdade, porque você não é igual. E isso é muito cedo, né? É muito cedo. E aí é muito difícil, muitas vezes, por mais que você tenha uma família muito bem resolvida quanto a essas questões, como você desconstrói isso, né?
E assim, eu tenho um filho de 15 anos, e o quanto que ele vem com coisas para mim que eu tenho que desconstruir, que eu tenho que explicar, que eu tenho que dar uma volta nele, porque ele trouxe para mim uma coisa totalmente diferente daquilo que ele está ouvindo em casa, mas porque a sociedade ainda coloca para eles, né? Ainda coloca para ele com muita força qual é a posição das mulheres, como as mulheres se comportam, como as mulheres devem reagir aos homens, né? Se as mulheres reagem com muita força, nossa, as mulheres estão sendo, né, impertinentes demais. Então, é preciso, assim, esse é um trabalho contínuo, né? E a violência, ela vai continuar afetando o sistema de saúde de uma forma muito intensa, né? Porque não tem como toda essa violência que a gente viu nos dados não explodir no sistema de saúde, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu estava no mestrado em Sociologia na UFPR, eu tive uma bolsa para trabalhar dentro do HC, né, uma bolsa da fundação da universidade. E a gente acompanhou, eles estavam inaugurando um processo de fazer uma humanização do processo de atendimento às vítimas de estupro dentro do hospital. Porque era crescente o número de vítimas de estupro e eles queriam um atendimento mais humanizado a essas vítimas, né? Então, a violência explode dentro do sistema de saúde e o sistema de saúde tem que produzir uma resposta para essa violência, né? Nossa, mais reflexões, muitas reflexões, né, Letícia? Bom, eu ia passar para você finalizar, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui. O que você acha, Letícia? Sim, eu só queria agradecer todos os comentários no chat, eu não fui escrevendo para não me desconcentrar aqui, mas queria agradecer todos que permaneceram, acho que é um todo, todas, e queria agradecer, muito obrigada. Obrigada a você por ter topado o desafio, foi muito rico, né, pelas falas que a gente teve ali no chat em agradecimento, em trazer essa reflexão crítica. Eu acho que esse é o fundamental, né, num evento como esse que a gente está proporcionando. Está aí gravado, depois vai ser publicado, mais pessoas vão poder assistir, né? Agradeço a participação de todas, um bom descanso aí, um beijo e até mais.